ocasião da Anunciação, o anjo mensageiro de Deus apresentou a Maria a proposta do Senhor, deixando claro que Deus a queria como participando ativamente do seu plano de salvação, aceitando ser mãe de seu filho. O filho, seu filho querido, que deveria nascer de Maria. Quando o anjo, depois das intervenções de Maria, que perguntou como se fará isto, quando o anjo ouviu o que queria ouvir, o sim de Maria dado a Deus, ele foi embora. Sua missão estava cumprida. Apresentou a proposta de Deus, respondeu os questionamentos de Maria, deixou claro que aquilo que se realizaria nela seria obra de Deus, então ela não teria que se preocupar com nada, bastaria ela aceitar essa vontade de Deus. Ouviu sim e foi embora. Quer dizer, e Maria passa a caminhar na fé. Não mais com anjo explicando, orientando, nada. Não se ouve mais falar de anjos na vida de Maria. Claro que o acompanharam, mas ela não os via, não os ouvia, não os sentia. Ela começou uma peregrinação na fé. Mas estava com um segredo imenso. O que ela faria com esse segredo? Para quem ela contaria? Quem acreditaria na sua história que um anjo, mensageiro de Deus, lhe fez a proposta para ser mãe do Filho de Deus? Como contaria? Era difícil e delicada a situação de Maria. No entanto, quando ela encontra Isabel, percebe alguém que me entende, alguém sobre a qual também havia uma ação do Espírito Santo, porque, humanamente falando, não era explicável a gravidez de Isabel. Então Maria entende, aqui tem alguém que também fez uma experiência de Deus e pela saudação que ela me fez, me saudando de bendita, dizendo que o fruto que eu tinha no meu ventre era bendito, falando da mãe do meu Senhor. Aqui há alguém que me entende. Para Maria deve ter sido realmente uma experiência muito marcante, muito especial. Encontrar-se com alguém que estava também passando pela experiência de Deus. E é nessa situação que Maria explode então no canto. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Vejam, Maria não podia desmentir Isabel quando ela disse, a mãe do meu Senhor, como é que vem a mim? Bendito o fruto do teu ventre. Maria não sabia muito bem, ela sabia que humilde é verdadeiro. Faz parte da humildade reconhecer os dons de Deus. Portanto, ela não podia dizer, não, Isabel não é bem assim, é menos. Ao contrário, ela tinha que dizer, isso tudo que você está falando é verdade. Mas ela volta para o Senhor qualquer louvor. Ele é santo, Ele é maravilhoso. Por isso, a minha alma bendiz o Senhor, Ele que fez em mim maravilhas. Aqui vem a diferença entre a vaidade e a humildade. O vaidoso se enfeita com méritos que não são seus. O humilde reconhece os méritos, mas os endereça àquele que é a fonte deles. Então, eu diria assim que o Magnífica testemunha a experiência que Maria fez de Deus. Imagine você, se a partir da sua vida você dissesse, eu vou fazer uma oração que resuma a minha experiência de Deus. Seria uma oração bonita, aliás, seria até muito bom que você fizesse, e é bom que a gente faça. Salmos próprios, a partir dos salmos que rezamos, das orações que encontramos na Bíblia, fazer a nossa oração de louvor e de agradecimento ao Senhor. O Antigo Testamento é rico dessas experiências de Deus, de pessoas que fizeram profundas experiências do Senhor. E Maria faz, então, assim, uma retrospectiva dessa história para mostrar que quem agiu nela
É aquele Deus que havia assim atuado de uma forma tão forte na vida de tantos irmãos e irmãs do Antigo Testamento. Então Maria quis mostrar que realmente esse Deus cumpre as promessas que ele faz. Ela o havia reverenciado, ela o havia amado, havia experimentado, como ela disse, ele demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou dos seus tronos os poderosos e os humildes exaltou. Os humildes exaltou. Disto ela própria era testemunha. Quem ela era? Maria, uma humilde serva do Senhor, uma mulher que pouca gente conhecia, vivendo ali na simplicidade de Nazaré. Mas Deus, isso ela tinha aprendido já no Antigo Testamento. Deus tem um jeito próprio de agir. Os orgulhosos não têm vez com ele. Aliás, a história toda da salvação mostra que eles nunca tiveram. Agora os pequenos, os simples. Então ela já experimenta aquilo que depois Jesus, seu Filho, vai explicitar em sua pregação. Ninguém como ela podia falar tanto dessa experiência do amor de Deus pelos pobres. Ela estava também fazendo uma outra experiência. O Senhor de bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Ela quis ser serva, estava sendo elevada. Isso para ela vai ser um testemunho de como Deus gosta da simplicidade. Aquele que acolhe Israel, seu servo. Ora, se Deus acolhe os seus servos, por que preocupar-se? Preocupar-se com o quê? Com o futuro? Com o que vai acontecer? A gente percebe que a experiência de Maria é uma experiência de uma entrega a Deus. Deus não abandona os seus. Jamais, jamais deixa de acompanhar aqueles que se confiam totalmente e que se colocam em suas mãos, que confiam em seu coração. O Magníficat passa a ser então uma experiência também para a igreja. Hoje, a igreja é chamada a olhar para a experiência de Maria e com ela aprender. E aprender o quê? O que nós podemos hoje aprender de Maria? É o que veremos nessa terceira parte desse nosso programa.